Esta semana tivemos uma sondagem que dava alguma vantagem ao Almirante Gouveia Melo, que o senhor apoia declaradamente, já sabemos. Outras que dão o Almirante em terceiro lugar. O que é que acha sobre estas diferenças? Acho que esta questão das presidenciais é um tema aliciante nos próximos meses, até o dia 18 de janeiro, o dia da eleição. E, portanto, realmente há uma sondagem que dá o Almirante Gouveia Melo em terceiro, tendo à frente o Marcos Mendes, o André Ventura e depois o Almirante Gouveia Melo. Mas, curiosamente, atenção, esta sondagem surge numa altura em que nos últimos 6 meses todas as sondagens dão o Almirante Gouveia Melo à frente. E esta realmente apareceu aqui e, pelos vistos, é isolada, porque 3 dias depois, ou 2 dias depois, surge uma outra sondagem em que coloca o Almirante novamente no comando da corrida e com uma diferença de praticamente 4%. É de nos questionarmos sobre qual é o papel das sondagens. As sondagens digamos assim, um observatório para mostrar a tendência, ou é uma arma de arremesso, é um instrumento de propaganda eleitoral. E, portanto, isto significa que as empresas de sondagens, para não entrarem em descrédito, têm que ter algum cuidado, têm que ter rigor, tem que ter cuidado com a amostra, qual é a dimensão da amostra, se é significativa, se não é, porque a dada altura podem estar a obter dados. Eu não estou a dizer com isto que uma sondagem está bem e a outra está mal. Agora, o que estou a dizer é que já erraram vezes demais. Não é? O eleitorado também está muito volátil. Naturalmente, por isso é preciso cuidado com a amostra e, portanto, rigor justamente para que as pessoas tenham, de alguma forma, crença naquilo que as sondagens podem significar. Sendo certo que, naturalmente, elas são usadas, todos dizem que a verdadeira sondagem, ou seja, o ponto, é exatamente no dia 18 de janeiro, mas a verdade é que quando ela nos convém, enfatizamos-la. Quando não nos convém, desvalorizamos e dizemos que só no dia 18 é que se sabe, não é? É um instrumento de comunicação política. Mas as presidenciais estão a ser muito aliciantes. O que é que lhe parece mais aliciante? Facto de termos um candidato à frente que foi imprescindível durante a pandemia, de ser um militar, de ser um improvável candidato à presidência da República? Não, acho interessante, porque vi hoje uma notícia, hoje ou ontem, já não sei bem, de uma declaração do professor Cavaco Silva a manifestar o seu apoio ao candidato Luís Marques Mendes. Ao Dr. Luís Marques Mendes. Ele, por acaso, manifestou surpresa. Ele disse que era uma surpresa para ele ter o apoio do professor Cavaco Silva. Primeiro, não foi surpresa nenhuma. O professor Cavaco Silva está a apoiar um antigo ministro, um ministro dele, está a apoiar um militante do PSD, e, portanto, isso é natural. O que já não é natural, e eu devo dizer o seguinte, eu tenho aí uma das coisas que quero falar é justamente sobre o professor Cavaco Silva. Podemos começar já. E se calhar é melhor começar por aí, que é para depois... Podemos começar já, porque depois temos de ir aos temperos. Pronto, mas eu vou lhe dizer, o professor Cavaco Silva estão-se a comemorar os 40 anos da sua tomada de posse como primeiro-ministro. Sim. E foi feito um jantar de homenagem. Esta semana. E eu não posso deixar de falar isso, porque o professor Cavaco Silva foi realmente o maior primeiro-ministro depois do 25 de Abril. Aquela década de governação do professor Cavaco Silva foi uma transformação extraordinária do país. Aliás, eu devo dizer que há uma certa coincidência até da minha candidatura, da minha presidência na Câmara do Eiras com o professor Cavaco Silva. Há só uma diferença. É que o Eiras sofreu as transformações todas dessa década, continuamos a apostar nessas transformações, não é? Houve até algumas dúvidas em relação, por exemplo, ao Tax Park, o país parou em 95. O Eiras é que não. Não sei se está a ver. Imagine se o país tivesse continuado ao ritmo de Oeiras. Como é que nós estaríamos hoje? Muito melhor. O país estaria muito mais avançado. Isso quer dizer que nos faltava mais exaltinos no país? Não. Basta um. Agora, o que eu quero, não é preciso 3, basta um. O que eu quero dizer é que o professor Cavaco Silva foi um primeiro-ministro extraordinário. E, portanto, temos que render essa homenagem. Ele foi, digamos, eu diria que foi o último social-democrata do PSD. A partir daí, o Partido Social-Democrata começou a derivar, não é? A derivar um bocadinho para a direita, não é? E, portanto, ele realmente fez transformações. O Estado Social que ainda temos hoje realmente foi construído por ele. Fizeram-se creches, fizeram-se lares da terceira idade, fez tudo. Portanto, não é surpresa que o Dr. Cavaco Silva apoie o Dr. Marcos Mendes. Onde está a surpresa é as referências que ele faz ao Almirante Gouveia Melo.
E isso, para mim, é uma incongruência. Vindo do professor Cavaco Silva, surpreende-me de uma forma, eu é que fico surpreendido, extraordinário, porque o Dr. Cavaco Silva devia ter memória. E quando ele ganhou o Congresso de Figueira da Foz, eu já sou um político assim um bocado da velha guarda. E então o que é que acontece? O Dr. Mário Soares perguntou ao Dr. Polito Valente o seguinte: quem é esse Cavaco? O Cavaco era um ilustre desconhecido, apesar de ter sido Ministro das Finanças do Dr. Sá Carneiro. Mas veja bem, quem é esse Cavaco? Bom, a verdade é que esse Cavaco ganhou as eleições legislativas e foi Primeiro-Ministro. Ora, e o que é que aconteceu durante vários anos? O Dr. Cavaco Silva a dizer: eu não sou político, eu sou um técnico. Bom, e agora vem dizer que é preciso bom senso e experiência política. É o melhor elogio que ele pode fazer ao Almirante Gouveia Melo. Porque o Dr. Cavaco Silva, não sendo político, não tendo experiência política, como ele diz que sempre, que não tinha experiência política, que não era político e foi um primeiro-ministro extraordinário. Ora, está dada a sentença. O Almirante Gouveia Melo tem então todas as condições, à semelhança do professor Cavaco Silva, de vir a ser um grande Presidente da República justamente porque não é político. Porque agora todos querem ser independentes. Não é? Mas independente é o Almirante Gouveia Melo. Presidente, vamos aos temperos desta semana e vamos começar pelo ponto. No ponto. Graça Carvalho, Ministra do Ambiente. Ministra do Ambiente, porque muitos ministros, muitos governos têm prometido intervir ao nível da minimização das cheias e intervenções no sentido de impedir as inundações provocadas pelas cheias. Mas ela foi a primeira ministra a consignar no Fundo de Coesão a disponibilidade de 80 milhões de euros, ou 60 milhões de euros destinados justamente à intervenção nas bacias hidrográficas que visam realmente salvaguardar as inundações, designadamente na área metropolitana de Lisboa. E, portanto, não posso deixar de salientar esse ponto e dizendo que está no ponto. O outro é justamente o Carlos Alexandre. Desta vez toca a dois ministros. Toca a dois ministros, o Carlos Alexandre, porque já chega também de bater na Ministra da Saúde, porque realmente eu não tenho... Fernando Alexandre. Carlos Alexandre é juiz. O Fernando Alexandre. Eu disse o Carlos Alexandre. Não faz mal, não faz mal. Pronto, foi o meu pensamento. Devia ir para toda a gente, menos para ele. Fernando Alexandre. O Fernando Alexandre, realmente, ao anunciar esta medida do portal das matrículas, com a inscrição obrigatória de todos os alunos, acho que nos dá realmente um excelente exemplo de alguém que é capaz de ouvir e tomar as decisões acertadas. E vamos ao azedo. O azedo é justamente a reforma da saúde. Depois de tantas promessas de reformas, depois de tantas intervenções pontuais, acho que há condições neste momento para que o Governo tenha a coragem de enfrentar os poderes instalados, as corporações, os médicos e pensar justamente nas pessoas. Não tivemos aqui o seu ícone do azedo, mas vamos ter um ícone do insosso. Do insosso já há. Acho que... E este o insosso são precisamente as sondagens. Exatamente. Realmente eu julgo que nós temos que não podemos deixar de pensar que as sondagens, para merecerem credibilidade, não podem ter estas oscilações, ou então que não façam as sondagens. Porque, vamos lá ver, temos sondagens para todos os gostos. Mas acha que podíamos viver sem sondagens? Que faz sentido nesta altura viver sem sondagens? Podemos e devíamos. Eu sou contra as sondagens. Porque, quer se queira, quer não, as sondagens procuram dar uma dinâmica de vitória. Mas não ajudam também a resolver alguns indecisos? Um indeciso que se guia pela sondagem é porque não se informou, não procura, digamos, em consciência, saber quais são as características e as qualidades dos candidatos. Quer dizer, portanto, as sondagens realmente inquinam a opinião pública, repara, exatamente da mesma maneira que muitas mentiras, porque se uma sondagem, porventura, não é verdadeira, está a induzir em erro o eleitorado. Do mesmo modo que quando um populista mente
seja através da comunicação social, na televisão, na rádio, está naturalmente a induzir as pessoas a erro, porque nós vemos nas redes sociais, por exemplo, mentiras descaradas, não é? Que quem averigua, quem se informa minimamente questiona-se, mas como é que isto é possível? Mas a verdade é que as pessoas acreditam nisso.